Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quarta-feira vem com o título O Engano do Caminho Perverso. Que caminho é esse? O Salmo 141, irmãos, ele é um salmo que ele enfatiza pelo menos três coisas que eu achei aqui. Pede por livramento, suplica por proteção e ele endossa também a sabedoria para que Deus possa lhe dar direcionamento para com as decisões da vida. Então, todo esse Salmo 141, ele enfatiza esses três pontos até então. Proteção de Deus, ele pede livramento e ele faz menção sobre a sabedoria para saber tomar as decisões em meio à adversidade da vida. Nesses versos aqui, o verso 5 diz assim, ó: Firam-me os justos, será um favor. Se eles me corrigirem, será remédio para dar alívio. Não permitas que eu o recuse. Ele está pedindo para que haja, na verdade, repreensão e advertência para com a sua condição, embora nem sempre uma pessoa justa irá fazer isso. Às vezes a gente acha que só uma pessoa que anda em retidão pode nos repreender. Porém, até uma pessoa que está em uma vida diferenciada, se nós estivermos em situação contrária, ela está no direito de também nos repreender. Eu não devo escolher, é claro, que aqui está sendo dito mais por uma pessoa justa, por uma pessoa correta. Mas se eu estiver de fato errado, mesmo uma pessoa que não tenha vínculo com Deus, no tocante que eu falo a ser de alguma igreja ou fazer parte, porque Deus usa toda e qualquer pessoa, independente de ser cristão ou não. Todos são filhos de Deus. Se Deus usou uma jumenta para falar para Balaão, o que ele não poderia fazer com nós seres humanos também? Uma coisa é muito clara, eu tenho que ter a consciência de que quando estou errado, a repreensão deve ser bem aceita por quem quer que seja, desde que eu tome a devida consciência de que a condição que eu estou não é uma condição confortável diante de Deus. Aqui, olha, no verso 2, o salmista suplica a Deus que ele aceitasse a sua oração e que as mãos deles estavam levantadas como que um clamor, um desejo ardente de que Deus pudesse intervir, que Deus pudesse, na verdade, auxiliá-lo. No verso 9 ele diz assim, ó: Guarda-me das armadilhas que me prepararam, dos laços dos que praticam o mal, que os perversos caiam em suas próprias redes, mas que o Senhor me conceda o devido escape. E aí ele pede retribuição da parte de Deus em relação aos ímpios. O que eu entendo aqui, a pergunta do salmista, é pelo que o salmista ora. Eu falei para vocês, proteção, sabedoria e livramento. Mais embaixo ele fala assim, ó, como o caráter progressivo e astuto da tentação é visto. Ele é visto, irmãos, como algo que começa sorrateiramente. Ele aqui menciona o Salmo 1, verso 1, e vocês lembram desse salmo. O salmo diz assim: Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é que isso quer dizer? O caminho da perversidade, ele começa com andar à distância, depois, dependendo do grau da situação, a pessoa se sente satisfatório a ponto de se deter ou parar. Quando o texto fala assim, não se detém no caminho dos ímpios, ou não venham parar no caminho dos ímpios, não venham ali ter uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa afinidade para com o pecado, em vez de buscá-lo o mais distância ou o máximo de distância possível. E aqui o salmista enfatiza para que não pare ali, porque o parar ali ou se deter ali demonstra uma certa vontade de se demorar naquela situação. E para finalizar, o salmista também fala, e nem se assenta, agora eu vou me acomodar na condição que eu estou. Está tudo muito tranquilo, está tudo em paz, então eu vou viver a vida desta forma. E aqui a gente vê o caráter progressivo. Lembre-se de Eva. Eva primeiro aproximou-se do fruto, depois conversou com a serpente de maneira que deixou-se ser seduzida, sabendo que Deus tinha dito anteriormente. Diante disso, ela começou a olhar o fruto depois de forma contrária, porque Deus tinha dito a ela que a árvore traria, o fruto daquela árvore traria morte. Ela viu a árvore pelo que o inimigo a induziu, como bom, agradável e desejável. A serpente também fez com que Eva acreditasse que aquele fruto não traria mais a morte. É certo que você não vai morrer. E ela então se apropriou do fruto e comeu. Então, assim, de maneira bem rápida este assunto,
Nós entendemos que o caminho da perversidade ele é longo, porém de uma forma bem sorrateira, de uma forma bem subjetiva, que às vezes torna-se até imperceptível. Então, que o engano do caminho perverso não prevaleça na minha e na sua vida, e que Deus nos dê discernimento para observar de longe e afastar-se dele. Como Jó era descrito, né? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Que possamos também nos desviar da mesma forma. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e obrigado, Senhor, porque o Teu Divino Espírito Santo nos faz enxergar a não cairmos no engano do inimigo. Dá-nos, ó Pai, por favor, determinação e convicção para isso. Perdoa nossos pecados e nos dá um dia com a Tua presença, suplicamos por Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.